Amém. Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia. Quem veio aqui ouvir a voz de Deus? Amém. Quantos aqui querem aprender mais de Deus? Amém. Abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24, do 36 ao 44. Estou me sentindo até com uma voz mais bonita aqui nesse microfone. Tá dando para ouvir, não tá aí? Nem eu estava me ouvindo naquele. Mateus 24, 36 ao 44. Coloca para nós o tema aí da mensagem, que é bem curta aí a frase na tela, para a igreja saber o assunto, né, o tema que nós vamos tratar esta noite. Ele virá. Quem virá, igreja? Quem virá? Jesus. Quem é que vai vir? Jesus. Quantos creem nisso? Amém. Glória a Deus. Então, ele virá. Coloca para nós Mateus agora, por favor. Mateus 24, a partir do 36. Quem trouxe Bíblia aí diz amém. Amém. Se tiver alguém ao seu lado sem Bíblia, você fala para ele dar uma olhada aqui na tela, que vai passar aqui, amém? Glória a Deus. Mateus 24. É melhor frio do que o calor, não é verdade? Porque o verão virá, amém? E você sabe que quando ele vier, aqui na nossa cidade, nosso estado, ele não brinca, né? Então nós estamos preparados. Diga para a pessoa do seu lado aí, nós estamos preparados. Diga, assim você tem que estar. Preparado. Sabe por quê? Pergunta aí, sabe por quê? Porque ele virá. Amém? 24, a partir do 36, está escrito assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Diga, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra... Verso 42 diz assim: portanto, vigiem, diga, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Ore comigo nesta hora. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Nós cremos, acreditamos na tua palavra. Sabemos, meu Deus, que o Senhor um dia virá. Não sabemos o dia nem a hora, mas um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. Aquele grande dia, meu Deus, está chegando. E nós te pedimos, ó Pai, fala conosco, desperta os nossos corações, nos dá força, meu Deus, para tomar uma decisão, Senhor, de nos submeter à tua palavra, seguir os teus caminhos e servir o teu reino, Pai. Prepara o nosso coração para que aquele grande dia não nos pegue de surpresa. É o que nós oramos, Senhor. Fala conosco na tua palavra, Senhor. Queremos sair deste lugar, meu Deus, Senhor, com a revelação da tua palavra, entendendo a tua palavra, compreendendo a tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. E dê um aplauso bem forte ao Senhor. Meu Deus. Glória a Deus. Quem já tinha ouvido falar sobre a vinda de Cristo? Quem aqui nunca ouviu falar sobre a volta de Cristo? Na verdade, todos nós, talvez passamos a vida inteira, ou se não a vida toda, a partir do momento que você teve um encontro com Jesus,
ou a partir do momento que você entrou em uma igreja, você passou a ouvir esse assunto, a descobrir que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, um dia viria buscar a sua igreja. Amém ou não amém? Amém. Então, todos nós sabemos disso, mas a grande maioria de nós não temos noção da importância ou da relevância desse acontecimento, que é o fim de todas as coisas, que é quando iria se cumprir tudo aquilo ali que Deus realizou, deixou, avisou, alertou, ensinou. Esse dia é o dia mais importante para o mundo, para toda a humanidade. Todas as nações, não importa o quão distante elas estejam. Amém? Mas antes da volta de Jesus, da segunda vinda dele, Jesus veio à terra para nos salvar. Quem sabia disso? Diga amém. Amém. Ele veio para nos salvar. E por que ele teve que vir? Por que Jesus teve que morrer ali na cruz do Calvário? Porque nós não poderíamos ter acesso à salvação, a Deus, por causa dos nossos pecados. Diga, por causa dos meus pecados. Porque a própria palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém ou não amém, igreja? Quem aqui já pecou alguma vez? Levanta a mão, além de mim. Quem aqui já pecou algum dia? Quem aqui pecou ano passado? Quem aqui pecou esse ano? Todos nós, irmãos. Amém? Por melhor que você seja, em algum momento da vida você pecou. É ou não é verdade? Então o pecado, ele nos separa de Deus. E qual é a forma de voltarmos para Deus, irmãos? Somente através do sangue de Cristo. Quem sabia disso? Diga amém. Amém. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar, pode nos dar o acesso novamente a Deus. Amém? E o que é a salvação? Jesus vem buscar os seus, Jesus vem buscar a sua igreja para se encontrar com o Senhor. Diga amém. Amém? Amém? Com Deus. Amém? Efésios 2, do 1 ao 5. É brincadeira não, hein? Esse frio de... É frio mesmo o negócio. Efésios 2, do 1 ao 5. Inclusive, igreja, eu quero aconselhar você tirar o seu casaco do seu guarda-roupa. Amém? É sério. Né? Você não vai poder trazer um cobertor, senão vai ficar estranho. Né? Mas você pode tirar o seu casaco. É ou não é? Sabe aquele que fica lá o ano todo? Se eu soubesse que estava assim, eu tinha trazido o meu. Porque já faz uns 3 anos que eu não uso ele. Usei a última vez faz muitos anos, olha. Quando eu viajei, né? Porque se colocar um casaco aqui no verão, você morre, né? Antes de Jesus voltar, você vai antes da hora, né? Como foi falado aqui domingo passado. Meu Deus, mas vamos lá. Efésios 2, do 1 ao 5, diz assim, preste atenção. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida, diga amém. Amém. Com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Amém? Ou seja, como é que nós andávamos? Separados de Deus. Quem controlava a nossa vida? A nossa carne. Tudo que dava vontade nós fazíamos. Sim ou não? Não era assim que a gente vivia? Eu quero hoje tomar isso. Você vai lá e bebe o que você quer tomar. Hoje eu quero ir para tal lugar, né? Você vai lá e vai. Hoje eu quero usar isso aqui. Você ia lá e usava. Mas a Bíblia diz que Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu vida quando nós andávamos mortos. Por quê? Porque a pessoa que está enfiada no pecado, ela está morta para Deus. Quem está entendendo? Amém. Está morta. Deus ama aquela pessoa. Por que ela está morta? Porque ela está separada.
Quem está envolvido, mergulhado, entrelaçado no pecado, não tem relacionamento com Deus. Amém? Olhe para cá, por favor. E por que não tem? Porque o pecado nos separa de Deus. Quem está entendendo diz amém. Amém. Vamos lá, hein? Não vai congelar aí. Continuando. Né? Então, o que Deus fez para nos trazer de volta para Ele? Diga, enviou Jesus. Isso. Né? Porque a Bíblia diz em João que desde o princípio Ele estava com Deus. Ele sempre esteve com Deus. Nada foi criado sem Ele. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade estava lá no céu. Só que quando Deus olha para mim e para você aqui na terra e vê a vida terrível, né, miserável que nós estávamos vivendo, Deus tem um plano. É o seguinte: vou enviar meu filho, porque ele vai morrer pelos pecados deles, né? Então a prisão vai ser quebrada, o meu sangue vai limpá-los, e eles vão novamente voltar a caminhar comigo. Quem está entendendo? Amém. Então a primeira vinda de Jesus, você já sabe, ele veio morrer naquela cruz, por mim e por você. Você está feliz por isso? Diga amém. Glória a Deus. Mateus 20, 28. Vai acompanhando aí, vai colocando na tela. Mateus capítulo 20, verso 28. Diz assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Mais uma vez. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Então, qual foi o plano? Na primeira vinda de Cristo, ele veio resgatar. Diga, ele veio me resgatar. Diga assim. Ele veio resgatar a muitos que estavam perdidos. Por isso é resgatar. Amém? Só resgata alguém que está, né, perdido, que está longe, que está distante. Amém? João 3,16 está escrito assim. Abra sua Bíblia em João 3, verso 16. Vai estar aqui na tela. E diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho. Quem era o Filho de Deus? Jesus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio na terra com um plano: resgatar, né, a nós, nos trazer de volta para Deus, e o plano principal, nos dar a vida eterna. Diga amém. Amém. Quem já pensou assim na eternidade? Tipo assim, você sabe que vai morrer, sabe ou não sabe? Sabia não, é mesmo. Um dia você vai partir dessa. E eu quero profetizar que vai ser por uma bem melhor, amém? Amém. Porque no céu não vai ter problema, não vai ter dívida, não vai ter conta, não vai ter doença, não vai ter confusão. Sabia disso? Não vai ter dor. Lá é top. Amém? Então, você vai aprender que para chegar lá, nós temos que fazer alguma coisa, amém? Glória a Deus. Não se esquecendo que foi para isso que Jesus veio à terra, amém? Resgatar. Essa foi a sua primeira vinda, né? Então, Deus tanto amou o mundo, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos querem vida eterna? Amém. Quantos querem subir com Jesus? Amém. Quantos querem ir para o céu com Jesus? Amém. Esse é o principal propósito, irmãos, do cristão. Foi para isso que Deus enviou Jesus. Ele não veio aqui morrer na cruz, ser açoitado, ser cuspido, só para gravar aquele filme. Quem já assistiu? Paixão de Cristo. Não era para inspirar o Mel Gibson, né? Em Hollywood. Não foi para isso. Ele veio nos resgatar. Glória a Deus. Você consegue se alegrar por isso? Amém. Né? Porque nós estávamos mortos. Todo mundo aqui atolado no pecado. Vivendo aquela vida miserável. Era ou não era? Era confusão, era briga, era separação, né? Era porrada. Era tanta coisa ruim. E Jesus veio. Deus é muito bom. Precisamos nos preparar. Diga, eu preciso me preparar. Pois ele virá. Amém? Jesus, irmãos, já fez tudo.
Ele veio, morreu na cruz, lavou você com o seu sangue, fez você ter acesso à palavra de Deus, mostrou para você o propósito final dele, que é o céu, né? Amou você, amou a sua família. Agora nós precisamos nos preparar. Por quê? Porque um dia ele virá. Amém? Deus virá. Jesus virá. Mateus 25, do 1 ao 13. Mateus 25, do verso 1 ao 13. Diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Diga, não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando ou se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Diga, chegou o noivo. Continuando. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. E o último verso diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém, igreja? Amém. Quantos aqui já ouviram falar da volta de Jesus há mais de 10 anos? Levanta a mão assim. Mais de 10 anos atrás. Quantos aqui já ouviram falar da volta de Jesus há mais de 5 anos atrás? Quantos aqui já ouviram falar de Jesus há 1 ano atrás, mais ou menos? Então, todos nós já ouvimos essa mensagem. E se você parar para analisar, irmãos, o que está dizendo a Bíblia está dizendo para nós vigiarmos, porque um dia o Senhor virá. Você já parou para pensar na volta de Cristo? Quem já parou? Como que vai ser a volta de Jesus? Como é que será esse acontecimento? Ou melhor, será que eu vou subir com o Senhor? Será que eu estou preparado para subir aos céus com o Senhor? Será que tem óleo na minha vida? Será que eu vou enxergar quando Ele vier? Como vai ser esse acontecimento? Peraí, mas Deus ama todo mundo. Ele vai levar todo mundo, sim ou não? A parábola está dizendo que eram quantas? 10. Quantos ficaram de fora? 5 não entraram. Vamos ver um pouco o que a Bíblia diz em Mateus 24, a partir do verso 3, a respeito dos sinais. Porque se você é cristão e tem óleo na tua vida e se relaciona com Jesus e ora na tua casa e lê Bíblia na tua casa, você vai perceber que a vinda de Cristo não está tão longe. Amém? Você vai perceber que as coisas que a Bíblia disse, deixou escrita há mais de 2000 anos, elas estão acontecendo agora. Sempre aconteceu, mas agora de uma maneira mais clara. Aonde o cristão, que é cristão verdadeiramente, ele percebe que está se aproximando. Amém? Capítulo 24 de Mateus, verso 3 diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras,
os seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e quando será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Porque a vinda de Jesus é o final de todas as coisas. Amém? Continuando. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Cuidado, igreja, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por que será que essas pessoas serão enganadas, irmãos? Porque Jesus está garantindo que impostores ou falsos profetas enganarão muita gente. Por que muitas pessoas serão enganadas? Porque elas não conhecem a Cristo. Porque elas não buscaram conhecer a Cristo. Porque elas se contentaram somente ir à igreja uma vez por mês, ou nas festas do calendário, Páscoa, Natal, ou somente vai à igreja e não busca conhecê-lo, ouvi-lo, obedecê-lo. Mas a verdade é que Jesus está dizendo, afirmando que muitos serão enganados. Vamos continuar? Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Quem sabe que está tendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia? Quem sabe também que os não sei se é navios, aviões de guerra, sei lá, da China, também fazem testes em territórios que não poderiam fazer para intimidar, né? E aí Estados Unidos também vai visitar lá, aonde é o país? Na Singapura, é isso? Um país pequeno, muito desenvolvido, que fabrica muita coisa. Eu acho que é isso aí. Ou seja, existem vários rumores de guerras, né? País ameaça país, né? Um governante de uma nação ameaça o outro. E se fizer isso, eu vou fazer isso. Eu tenho aqui arma nuclear. Mas eu tenho aqui um grande exército, né? Se você se informa, você vai ver que essas coisas já estão acontecendo faz um tempo, né? Aqui também fala de fome, terremotos, né? Fome, vamos pegar pertinho aqui do nosso país. Eu vi um número, não sei se é 375 mil, aproximadamente, não sei se eu estou errado. Se eu estiver errado, me perdoe. De venezuelanos aqui no Brasil. Por que eles saíram da sua nação para vir para cá? Por quê? Aqui tem membros venezuelanos e graças a Deus, amamos vocês são muito bem-vindos. Mas o motivo, qual é o motivo de você sair da sua nação, Edson? Um dos principais. Eu respondo para você: fome. Isso já foi dito aqui pela esposa dele no nosso Tadel. Fome. É ou não é verdade? E muitas pessoas, né? Então essas coisas, elas estão se cumprindo. Só que muitas pessoas não têm o discernimento por não conhecer a palavra, ou por não estar atento, ou por estar dormindo, é ou não é? Ou por estar no escuro, porque acabou, a candeia apagou, faltou o óleo. Amém? Mas a verdade é que essas coisas se cumprem todos os dias, debaixo dos nossos olhos. E vamos dar continuidade. Tudo isso será o início das dores. Verso 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Aqui está dizendo que serão perseguidos, condenados. Continuando, verso 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Verso 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Será que isso está acontecendo hoje em dia?
Continuando, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, porque vai ter o fim. Amém? Continuando. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, diga em todo mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Por que Jesus deixa claro que primeiro o evangelho tem que ser pregado em todas as nações? Porque na vinda do Filho do Homem, a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá. E vamos dar continuidade porque fala sobre isso. Então, a Bíblia também diz que ele virá depois que todas as nações ouvirem falar dele. Jesus voltará. O Salvador está vindo. Se arrependa, mude de vida, confesse os seus pecados, porque o fim virá. Amém? E só vai subir para se encontrar com Deus aqueles que estiverem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Amém? É isso que a Bíblia nos garante. Continuando. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia não fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, diga, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, com C minúsculo, e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Irmãos, vai aparecer gente fazendo milagres. E muita gente vai falar, ó, meu Deus, é ele. Vamos seguir ele. Vamos com eles. E por quê? Por falta de conhecer a Cristo. Por falta de andar com óleo. Por falta de leitura bíblica, por falta de oração, porque a nossa geração está acostumada a simplesmente entrar e sair das igrejas. Entra na igreja e vai embora da igreja. Pergunta para ele, o que Deus falou contigo? Qual foi a palavra? Nem lembro mais. O que tem de gente, irmãos, que gosta de barulho. Imagina quando estiver diante de homens operando várias coisas, dizendo eu sou o Cristo. Vai todo mundo correr. Corre, corre que o Cristo está ali. Não, o Cristo está ali. A Bíblia está dizendo, não acreditem. Vamos continuar. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. É a segunda vez que aparece a palavra eleitos aqui no texto. Continuando, verso 25. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Jesus está tendo diálogo com os seus discípulos, ensinando a igreja. Quem eram os discípulos de Jesus? São os pais da igreja. Amém? São aqueles que depois que Jesus voltou para o Pai, voltou para o céu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, apareceu lá, né, a Maria, que ele mandou aviso aos discípulos, que eu vou encontrar com eles em tal lugar. Jesus apareceu para eles, passou mais um tempo com eles e falou, agora eu vou para o Pai.
E agora vocês vão pelo mundo todo, Mateus 28, e vão pregar o evangelho a toda criatura. E de fazer discípulos. Amém? Foi a ordem de Cristo, antes de voltar para o céu. Lá onde ele está, segundo João 14, preparando casa para você e para mim. Amém? Amém? Preparando morada para nós. Por quê? Porque ele vem buscar os eleitos. Diga, eleitos. Quem são os eleitos? É a igreja. Amém. Sou eu e você. Aqueles que não desistirem. Aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que não abandonarem Jesus, a igreja, a palavra, por qualquer coisa. Aquelas pessoas que não vão ficar chateadinho porque não aconteceu isso ou porque aconteceu aquilo. Aqueles que vão entender que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Aleluia. Amém? Que não vão desistir na primeira dificuldade. Que são dispostos a caminhar com Jesus, rumo ao céu, aconteça o que acontecer, eu não deixo o meu Senhor. É assim que nós devemos viver hoje. Amém? E não pensar, não está acontecendo o que eu quero, vou embora. Não é assim o reino de Deus. Deus é tão bom, que Ele ainda faz de tudo para nos cercar. Para a gente não abandonar a presença dele. Porque se nós abandonarmos o Senhor, nós vamos abandonar a nossa salvação. E eu estou falando do céu. Mas você sabe que a Bíblia diz que existe o inferno. Sim ou não? Sim. Então quem não for para o céu, vai pro inferno. Não tem outro lugar que é light. É tipo um hotel. Mentira do diabo. Porque tem lugares que pregam que tem um terceiro lugar. E eu não conheço e nem quero conhecer. Eu quero conhecer o céu. Quantos aqui querem conhecer o céu? Amém. Glória a Deus. É para lá. Deus nos criou para lá. Amém? Nós viemos de Deus e devemos voltar para Deus. Por isso Jesus morreu na cruz. Para nos resgatar, irmãos. Para nos trazer de volta. Amém? A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Mas a verdade é que tem muita gente que vai para lá. Eu não quero ir. Amém, igreja? Eu não sei você, mas eu não quero. Eu não quero. Precisamos manter acesa a nossa lamparina. Diga amém. Amém. Quando ele chegar, não terá mais tempo de comprar óleo. Você viu o que aconteceu com as 5 nécias? Só 1 minuto, espera. Eu vou correndo orar. Eu vou correndo jejuar. Não, eu garanto que agora eu entro na igreja e me firmo. Não desvio mais. O tempo de fazer isso é agora. É hoje. Elas foram comprar óleo. Mas a Bíblia diz que quando elas retornaram, a porta estava fechada. Você acha que isso é brincadeira? Jesus passa a vida toda que te deu na terra batendo na tua porta. Vem, filho. Vem, filha. Abre a porta. Me serve de verdade. Seja fiel a mim, me busca, crê nas minhas promessas. E a gente passa a vida toda dizendo, agora não. Não, agora não. Não, eu não quero agora. Eu só vou quando for de coração. Quem já viu essa frase? Mentira do diabo. Quem falou que é assim, o diabo está enganando a pessoa. Está enganando. Mal sabe a pessoa que quando ele menos esperar, Jesus vai vir. E aí já era. Já era. O tempo é agora. Tem que ter óleo na vasilha agora. Não pode apagar a candeia agora. Porque quando ela apaga, para você que está na igreja, deixa eu te dar um conselho. Faça de tudo. Busque azeite, acenda sua lamparina agora. Porque quando a lamparina de um cristão apaga,
para acender é muito difícil. Porque a gente planta tanta coisa ruim, semeia tanta coisa ruim, e aí a gente vai ficando amarrado, aprisionado, demônios, influência maligna, maldições. A pessoa até pensa em voltar, mas na maioria das vezes ela não consegue. E não é culpa de ninguém, fomos nós que passamos uma vida toda dando as costas para Cristo. Não tem tempo, agora não quero, tem outras prioridades, acho que não estou sentindo. E o diabo vai ganhando espaço. Só o sangue de Jesus para quebrar. Porque depois que Jesus chegar, não precisa mais orar. Sabia? Não precisa mais orar. Acabou tudo. O fim já era. Aí eu vou orar. Senhor, espera aí que eu vou comprar óleo. Não adianta. Por isso a vinda de Cristo, nem o Filho sabe o dia. Quem é o Filho? Jesus. Jesus estava trocando ideia com os discípulos. Senhor, explica para nós. A gente quer entender melhor. Como vai ser a tua vinda? Como é que vai ser o grande dia? Quando é que vai ser esse dia? Diz assim o verso 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Jesus falou com muita sinceridade, nem eu sei o dia que será a minha vinda. Porque Jesus falou, eu só faço o que o meu Pai me manda fazer. Naquele grande dia, o Pai vai falar, vai Jesus, filho, é hoje, é agora, vai. Por isso a Bíblia vai dizer, vai ser igual aos dias de Noé. O que estava acontecendo nos dias de Noé? Nada demais. Se liga aí, nada demais. Comendo, bebendo, casamento, tem isso todo dia? Tem ou não tem? Todo mundo come todo dia, todo mundo bebe todo dia. Mas o que a Bíblia está querendo dizer? Ninguém estava nem aí para Deus. Levando a sua vida normal. Acorda, trabalho, café da manhã, trabalho, almoço, janta, dorme. No outro dia, acorda, trabalho, estuda, dorme. No outro dia, trabalho, dorme. Tudo igual. Ninguém dava atenção a Deus. Ninguém ouvia a voz de Deus. Ninguém orava a Deus. Ninguém atendia ao conselho de Abraão. Alerta de Noé. Esse Noé é louco, olha o tamanho do barco que ele está fazendo. Nem está chovendo, cara, tá doido. Noé. Ninguém queria saber de Noé. Tem muita gente hoje que não quer saber de Deus. Não quer saber de ler Bíblia. Não quer saber de oração. Não quer saber de pregar a palavra. Não quer saber de fazer o reino. Jejuar. Você é doido, é? Tão bom comer, gera um prazer, né? Mas quando Jesus vier, não precisa fazer mais nada. Na verdade, não dá tempo de fazer mais nada. Continuando. Onde foi que eu parei? 26, né? Sério? Não, eu li o 36, mas eu estava no 26. Assim, se alguém disser 24, 26. Assim, se alguém disser, ele está no deserto, não saiam. Ou ele está ali, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quem já viu o relâmpago? Aquele raio no céu, parece que está rasgando tudo. Pois é. Onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Verso 30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. As nações se lamentarão. Meu Deus, não acredito!
É verdade. Ele voltou. E agora? A Bíblia diz: muitas nações se lamentarão. Imagine, irmãos, essas nações comunistas, terroristas, que sempre desprezaram a palavra de Deus, sempre zombaram da palavra de Deus, oprimiram seu povo, prenderam seu povo, escravizaram seu povo. O que será dessas nações? A Bíblia diz que elas lamentarão, assim como muita gente vai lamentar, e muito. Eu não quero estar no meio desses que lamentarão. Amém? Deus não quer que você esteja no meio desses, mas para isso é necessário dar ouvidos, tomar decisão. Não é emoção, é decisão. Amém? Decisão. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos, diga eleitos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Então reunirá os seus eleitos, aqueles que passaram a vida toda buscando o Senhor, que sofreram, mas não deixaram o Senhor, que padeceram, mas ficaram firmes com o Senhor, que passaram guerras, mas não abandonaram o Senhor, tomaram prejuízos, mas não negaram sua fé, passaram tribulações, mas não abandonaram o reino de Deus. Esses são os eleitos que a Bíblia está dizendo que os anjos virão e reunirão os eleitos. Quantos eleitos nós temos aqui? Amém? É isso que Jesus vai fazer. É isso que ele foi fazer. Ele está preparando morada para os eleitos. Aqueles que fizeram de Jesus prioridade na sua vida. Aqueles que levaram Jesus a sério. Não aqueles que, eu sou fraco mesmo, não consigo. Deus sabe que você é fraco. Eu sou fraco. Nós não conseguimos em nós mesmos. Você entende isso? Nós dependemos de Deus para tudo. A Bíblia diz: vocês não podem fazer nada se do céu não for dado. João, capítulo 5, se eu não me engano, diz: sem mim, João 15, 5, sem mim vocês não podem fazer nada. Você entende isso? E o que acontece hoje? Todo mundo vive sozinho. Sozinho, sem Deus. Muita gente vivendo sem Deus. Eu estou com um problema assim, mas eu vou arrumar um dinheiro e vou resolver. Não consegue. Lá na minha casa está assim, mas vai se resolver desse jeito. Não consegue. Porque a solução para tudo se chama Jesus Cristo. Amém? Eu estou com esse problema, com esse. Não consegue. Ou você se rende ao Senhor, ou já era. Não tem solução. Não tem. Muitas pessoas fazem assim, no momento de guerra da vida delas, elas vêm para a igreja. Aí a tempestade se acalma, elas saem da igreja. Sabia? Tem gente que está desempregado, vem para a igreja. Arrumou um emprego, sai da igreja. Tem gente que está quase para separar o casamento, vem para a igreja. Deu uma melhoradinha no casamento, sai da igreja. É assim ou não é? Está doente, corre para a igreja. Na igreja tem oração, tem os irmãos, tem Jesus. Deu uma melhorada na saúde, já era. Acende e apaga. Acende e apaga. A candeia dele fica que nem no Natal. Pisca, pisca. E aí, irmão, como tá? Tá acesa. No outro mês pagou. Como é que tá? Acendeu. E agora? Apagou. E aí, irmão, vai com Jesus? Com certeza. E agora? Não sei. Isso é um perigo muito grande. É ou não é? A gente está descontraindo, mas é um perigo. Por quê? Porque nós não sabemos o dia que ele voltará. Ninguém sabe. Nós não sabemos.
Isaías capítulo 55. Antes do Isaías 55, Malaquias capítulo 4. Malaquias 4, verso 1 e 2. A melhor coisa da vida é viver com Jesus, irmãos. Ainda que seja debaixo de guerra, mas quando Jesus está conosco, é a melhor coisa. É a melhor companhia. Deus é a nossa segurança. Deus é o nosso alicerce. Pode dar tempestade. Quando a casa está na rocha, não cai. Não derruba. Todo cristão passa guerra. Todo cristão passa luta. Mas quando a pessoa é cristão de verdade, ela não abandona. Sabe o que acontece? Lá na frente, Deus dá a vitória. Deus dá a vitória. Diz assim, Malaquias 4, 1. Pois certamente vem o dia, ardente como fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. O que acontece com a palha? Vamos continuar lendo? E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, porque o fogo queima a palha. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que vai acontecer na volta de Cristo, irmãos. Mais uma vez, pois certamente vem o dia, ou seja, a Bíblia está garantindo, e durante toda a Bíblia, não só Novo Testamento, estamos agora no Antigo, tudo na Bíblia aponta para a volta de Cristo. Sabia disso? Toda a Bíblia. Pegue todos os livros, você vai ver que todos eles vão apontar para o grande dia. O grande dia. Um dia vai acontecer, você crendo ou não. Pois certamente vem o dia, ardente como a fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. Aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês, diga, para nós, que reverenciam o meu nome, o sol da justiça, se levantará trazendo cura em suas asas. Aleluia. Mas para vocês, os eleitos, amém? Que reverenciam o meu nome, aquele crentezinho que passou a vida toda servindo Jesus, aquele irmão que se converteu dos seus pecados e entregou a vida para Jesus, aquela outra lá que era toda esculhambada a vida dela, mas um dia ela encontrou com Jesus e mudou de vida e passou a ser fiel a Jesus. Para esses que são os eleitos, a Bíblia está dizendo: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça. Você falou, pastora, sobre o sol? Para que serve o sol? Para iluminar a nossa vida, para abrir os nossos olhos, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar o caminho da salvação, para nos tirar de uma rota de morte que leva para o inferno e conduzir para uma rota que vai nos levar para o céu, para a salvação. Para isso que serve o sol da justiça. Amém? Você sabe que a Bíblia diz que o inferno, lá vai ter choro e ranger de dentes, que lá tem um fogo que nunca se apaga. Você sabe dessas coisas, né? É isso que a Bíblia está dizendo, né? Que ele vai pôr fogo na palha. Voltando, Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. A gente vai ler daqui a pouco. Então, mantenha a sua lamparina acesa. Não espere ele chegar para comprar o óleo. Como é que mantém o óleo, irmãos? Vamos ver. Quando ele chegar, não precisaremos mais orar, porque o momento de orar é agora. Quando ele chegar, não será mais necessário congregar. Amém? O tempo é agora. Irmão, vamos na igreja ouvir a palavra de Deus, vamos buscar Deus, vamos orar pela sua vida. Não, agora não. Estou sem tempo. No grande dia,
Não dá tempo ir para a igreja. Amém? Vai ser só um relâmpago, de um lugar para o outro. Todas as nações verão. Amém? Não é só o Brasil, não. Toda a terra vai ver o clarão no céu. Ele está voltando. Já era. Corre para a igreja. Vai ter, talvez nem tenha igreja aberta naquele horário. Ninguém sabe o horário. Ninguém sabe. Justamente para que aqueles que decidirem por eles decidam agora. Amém? Quem quer decidir por ele tem tempo, porque ele não voltou. Pode ser que aconteça isso meia-noite daqui a pouco. Sim ou não? Não sabemos dia nem hora. Mas se tem uma coisa a ser feita, deve ser feita agora. Se tem uma decisão a ser tomada, tem que ser tomada agora. Onde é que encontramos óleo? Nele. Amém? É só nele. Na presença dele. Conhecendo a ele, lendo a palavra dele, servindo a ele, servindo a igreja dele. Amém? Essa é a maneira da sua lamparina permanecer acesa. Eu estou aqui como servo. Amém? Eu estou aqui servindo a Deus com a minha vida. É uma maneira de manter a minha lamparina acesa. Sim ou não? Eu poderia estar lá na minha casa assistindo televisão, mas eu estou aqui. O que eu estou fazendo nesse altar? Eu estou derramando óleo na minha lamparina. Eu estou mantendo ela acesa. Quando eu leio a Bíblia, eu estou colocando óleo na lamparina. Quando eu oro na minha casa, eu estou colocando óleo na minha lamparina. Quando eu busco a Deus, eu estou colocando óleo na minha lamparina. Quando eu sirvo a Deus, estou colocando óleo na minha lamparina. Quando eu ajudo alguém, eu estou colocando óleo na minha lamparina. Quando eu levo a palavra para alguém, eu estou colocando óleo na minha lamparina. Quando eu visito alguém, eu estou colocando óleo na minha lamparina. Amém? Quando eu oro por alguém, é isso que é manter a lamparina acesa. Amém? Quando eu busco a Deus, quando eu separo tempo para estar com Deus, quando eu digo para o pecado, não vou fazer, porque isso desagrada a Deus, eu estou colocando óleo na minha lamparina. Quando eu não me vendo, não negocio, né, não minto, eu estou colocando óleo na minha lamparina. Porque se eu não pratico essas coisas e faço o contrário, o meu óleo acaba. A lamparina apaga e o noivo vem. E se não tiver óleo na lamparina, eu não entro. Tá dando para entender? Por isso o momento é agora. Perdoar, pedir perdão, resolver suas pendências, confessar pecado, se arrepender de pecado, ajustar a sua vida. É agora. Amém, igreja? É agora. Isaías 55, 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Digo amém. Amém. Clamem por ele enquanto está perto. Digo amém. Amém. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado seu perdão. O que nós precisamos? Do perdão de Deus. É ou não é verdade? Por que nós precisamos, pastor? Porque a gente peca. Porque a gente faz coisa errada. E só tem perdão quem se volta para Ele. Quem busca Ele. Se você fez algo para alguém e não for lá pedir perdão para a pessoa, como é que ela vai te perdoar? Em pensamento, telepatia? Ou no WhatsApp? Que hoje em dia, né, tudo é... Infelizmente, até isso tem prejudicado essa geração. Resolver tudo por mensagem. Não, tem coisas que tem que ser a moda antiga, olho no olho. Pegar na mão da pessoa, abraçar a pessoa. Receba aí meu abraço de perdão. Torpedo. Verdade. Pendências assim travam a vida das pessoas no mundo espiritual. E elas passam uma vida inteira padecendo, sem saber por quê. Sem entender por quê, ou porque o coração é duro, é ruim.
Sabia? Um dos dois. Ou não fazem o correto porque não sabem, ou não fazem por orgulho. E o orgulhoso, o soberbo, Deus rejeita. A única maneira de acessar Deus é com o coração humilhado, quebrantado. Deus, eu reconheço. Eu reconheço que eu não sou nada sem ti. Vou ler mais uma vez para a gente terminar. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Porque depois que ele vier, vai dar para achar ele? Não tem como. Clame por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Evite conversar. Nós estamos finalizando o culto, mas esse momento é muito importante, porque o Espírito Santo quer falar a sua vida. Porque o Espírito Santo quer tocar a sua vida. Porque o Espírito Santo está dizendo, volte-se para Ele enquanto é tempo. Busque a Ele enquanto você pode achá-lo. Eu quero orar aqui por pessoas